e enterrado. Com certeza ninguém tem vontade de pôr flores na campa do apartheid. O ontem, o hoje e o amanhã da África do Sul que está a mudar, António Vitorino. Luís Martins, é assim, oficialmente o apartheid só terminou na passada terça-feira. Os sinais de mudança começam a notar-se por todo o lado. Da África do Sul vão chegando os ecos dessa mudança, vão chegando também os resultados das primeiras eleições multirraciais. Bom, sobre isso já vamos falar. Agora, no regresso ao passado, pedimos um pequeno depoimento a uma pessoa que viveu na África do Sul. Ela chama-se Carla Ribeiro, é jornalista, tem 23 anos, saiu de lá quando tinha 11. Mas as memórias ficaram memórias do apartheid, uma palavra de origem africana. E em africana significa separação. E o que existia de facto, e aliás continua a existir, só com o tempo é que acabará, é mesmo essa separação entre as pessoas brancas e as pessoas pretas, mestiças, indianas. Portanto, os brancos tinham as suas próprias áreas residenciais, tinham as suas próprias escolas, os seus próprios hospitais, e, portanto não era possível uma grande mistura, uma grande convivência entre pessoas das diferentes raças. Não é? A escola em que eu andei não tinha contacto com crianças de cor, não tinha vizinhos de cor. A única pessoa preta com quem eu lidei foi, por exemplo, o empregado de limpeza do meu prédio, onde eu residia. Normalmente as pessoas que víamos eram de facto as empregadas de limpeza, as amas, portanto pretos que trabalhavam nas zonas residenciais brancas, sempre fazendo estes trabalhos que ninguém mais queria fazer, não é? Os pretos também não tinham qualquer liberdade de movimentos. Eles tinham que andar sempre com o chamado passe, que era um documento que impedia que residissem onde quisessem, que procurassem emprego onde desejassem. E mais do que isso ainda não podiam votar. Agora isso mudou, um homem, um voto, mas regressando ainda ao passado, esse regime, que não deixa saudades, o regime do apartheid, não terá deixado também um rastro de revolta, como era nesse tempo? Claro que existia contestação, só que eu acho que era pouco visível, os brancos tinham pouca consciência dela, porque eles viviam como que numa redoma de vidro, não é? Aliás, poucas pessoas brancas na África do Sul devem ter ou terão alguma vez visitado uma zona residencial de pessoas pretas. A comunidade portuguesa na África do Sul estava bem integrada na vida da sociedade sul-africana? Eu acho que a maioria dos imigrantes portugueses não. Carla Ribeiro, as memórias da África do Sul no tempo do apartheid. Hoje contam-se os votos das primeiras eleições livres e justas, dizem os observadores internacionais. É uma opinião partilhada também por António Pedro, do Conselho Português para a Paz e Cooperação. É um dado muito positivo o elevado número de pessoas que aderiram às eleições e que participaram no ato eleitoral. A apreciação geral feita até este momento é que as eleições foram livres e justas e, de consequência, são uma contribuição importante do povo da África do Sul ao processo de democratização. Este é um primeiro dado. O segundo dado é que, tendo dado, aparentemente, a maioria ao ANC, confirmam uma tendência de passar, transferir o poder para as mãos de um partido, uma organização política africana. Digamos, é uma transformação muito grande naquela região do mundo, não é? Mas admito que o facto do ANC ganhar as eleições, que isto venha a ter repercussões muito grandes em toda a África Austral. As eleições na África do Sul vão ter repercussões grandes em toda a região. Neste momento, com apenas 1/3 dos votos contados, o ANC segue calmamente na dianteira. O Partido de Mandela tem 57%. O Partido Nacional de Frederico de Klerk obtém neste momento 26,2% dos votos. E o Inkatha já ultrapassou a barreira dos 5%, que dá entrada no Parlamento e no futuro Governo de Transição. São resultados divulgados esta tarde pela Comissão Eleitoral Independente, mas que, apesar de serem muito parciais, dão já indicações seguras quanto ao futuro da África do Sul. É certo
que o ANC vai formar governo, mas António Pedro, do Conselho Português para a Paz e Cooperação, lembra que há acordos entre as várias forças políticas da África do Sul e esses acordos são para cumprir. O ANC vai constituir governo, mas virá partilhá-lo com as outras forças políticas, nomeadamente o Partido Nacional. E isso é um acordo celebrado para os próximos 5 anos. Assim também como estão definidos os limites da revisão constitucional. Digamos, há questões que vão ainda durante algum tempo ser objeto permanente de acordos e de negociações. António Pedro, do Conselho Português para a Paz e Cooperação. Um comentário ao processo eleitoral na África do Sul. Muito mudou, ainda há muito para acertar entre as várias forças políticas depois destas primeiras eleições multirraciais. Os observadores dizem que estão a ser livres e justas. Assim é que deve ser. Notícias outra vez, mais daqui a pouco, daqui a 10 minutos, sensivelmente, quando faltarem pouco mais de 15 minutos para as 8 da tarde.